Amigos, indo para a reta final agora, olha esse assunto. Por unanimidade, o STF decidiu suspender as emendas parlamentares, como as chamadas emendas PIX. Os ministros ratificaram no plenário virtual a decisão que já havia sido tomada por Flávio Dino. A reação do Congresso foi imediata. Arthur Lira ressuscitou a PEC que limita o alcance das decisões individuais do Supremo, as chamadas decisões monocráticas, e temos, portanto, uma disputa entre poder legislativo, através das pautas agora operadas pelos presidentes da Câmara e do Senado, e também do outro lado, o Poder Judiciário, através desta decisão não mais monocrática, mais colegiada, que limita as chamadas emendas PIX. E aí, como é que fica essa disputa agora entre Legislativo e Judiciário? Quem quer começar? Eu acho inacreditável o Legislativo estar reclamando da decisão do STF num caso como esse. O Legislativo que fez a Constituição, que faz as leis e que exige transparência em todos os atos, especificamente aqueles que envolvem o orçamento público. O dinheiro não é deles, o dinheiro é da população, o dinheiro é nosso. Tem que haver total transparência. O que o Supremo disse foi uma coisa muito simples: sem transparência não pode haver emenda. E não é interferência em poder nenhum, porque a Constituição exige transparência no trato da coisa pública. Portanto, neste caso, o Legislativo está de birra porque ele quer fazer o orçamento, executar o orçamento, que é função do Executivo e não dele, e depois reclama se alguém diz que não pode ser assim. As emendas nem deveriam existir, muito mais esse modelo de emenda PIX, que era chamado antes de orçamento secreto, que as pessoas não sabem como o dinheiro é tratado. Isso é inaceitável dentro de um parlamento sério. E aí, meus amigos, o que eu quero entender, Acácio, é por que só agora? A gente está com um ano e meio de governo aí, e só agora a gente tem uma suspensão dessas emendas PIX. A gente já tinha a decisão da ministra Rosa Weber pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. E aí, passou um ano e meio, essas emendas serviram, aprovamos reforma tributária do jeito que foi, aprovamos tantos projetos do jeito que foi, e agora não é mais constitucional. Eu e o Diogo hoje vamos inverter os nossos papéis. Eu normalmente sou um defensor do Supremo e crítico do Congresso. Ele é crítico do Supremo e defensor do Congresso. Hoje a gente vai inverter, Diogão. Eu sou favorável às emendas. Eu acho que os parlamentares, eles precisam sim participar da composição do orçamento, afinal são eles que constroem e votam o orçamento, e principalmente eles podem, faz parte de uma democracia, que eles indiquem a destinação de parcela deste orçamento. Mas neste ponto eu vou concordar com o Diogo. Eu acho que, de fato, tem que ter transparência. Tudo que é inerente à administração pública está sujeito a 5 princípios do artigo 37 da Constituição. Um deles é a publicidade, é a transparência. E eu fosse parlamentar, e acho que todos aqui pensam da mesma forma, é óbvio que o parlamentar quer fazer política com esse orçamento. Ele quer falar que mandou para a cidade A, para a cidade B, para a finalidade C, para a finalidade D. Me causa certa estranheza que eles queiram esse orçamento escondido e não público. Agora, de fato, o momento é o pior possível, né? O Supremo toma uma decisão dessa às vésperas das eleições municipais, onde diversos parlamentares são candidatos, onde todos os parlamentares apoiam alguém. Pode até não ser proposital, mas tem cara e cheiro de propósito. Ô Acácio, eu te explico por que os parlamentares não ligam para publicidade nesse caso. Porque a publicidade não vai ser dada no portal da transparência. Mas quando o prefeito inaugurar a obra, quando o prefeito for apresentar para a sociedade desse reduto eleitoral a destinação desse dinheiro, ele vai montar um palanque bem bonito, vai chamar ali uma pessoa que tem voz bonita, um locutor ali da sua cidade, e vai apresentar esse deputado federal, vai apresentar esse parlamentar como a pessoa que viabilizou esse dinheiro para a cidade. Essa é a visão otimista, né, Diego? Essa é a visão do honesto. Eu tô deixando de lado aqui todo o problema a respeito da corrupção que nós estamos acompanhando desde o orçamento secreto, enfim, diversos escândalos pelo país. Mas eu tô fazendo de fato uma melhor dos mundos, é esse jeito que já é ruim. No melhor dos mundos. E nesse ponto eu vou ficar hoje aqui no time do Diogo. Eu concordo que o STF acertou na decisão. Só o que eu não consigo normalizar nessa história toda é saber que nós
temos um Congresso que é um dos mais caros do mundo, custa quase 40 milhões por dia de trabalho, dedicando a sua agenda não ao interesse público. Não vai ser pautado ali a limitação das decisões monocráticas por um critério de interesse público. É uma pauta que, evidentemente, tem o caráter de esticar essa corda, de fazer uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. É uma pauta que não necessariamente interessa aos cidadãos brasileiros e o voto dos parlamentares nessas pautas poderia ser um ou outro, dependendo do que o Supremo fizesse. Ou seja, nem mesmo o que nós outorgamos a esses parlamentares quando nós demos a eles o mandato outorgado pelo voto, nem isso eles estão honrando, de terem a sua posição firme, a sua posição concreta, refletida, estudada. Eles estão votando conforme aquilo que outra instituição está fazendo. Isso é um completo absurdo e enquanto a sociedade normalizar esse tipo de comportamento, infelizmente nós teremos todos os problemas que diuturnamente aqui nos programas da Jovem Pan nós repercutimos. Isso demanda assim uma evolução social para que nós melhoremos a nossa classe de parlamentares dentro do Congresso Nacional. Ô Priscila, o Diego nos trouxe este desenho que é do ponto de vista do honesto, mas a gente tem também uma abertura para a desonestidade nesse tipo de emenda sem transparência, né? Porque o parlamentar ele não aparece em lugar nenhum, ele manda um dinheiro sem nenhum tipo de destinação específica. Cai via Pix na conta de um prefeito qualquer aí, que às vezes não precisa ser nem do mesmo estado, porque isso estava acontecendo. Um prefeito qualquer aí, Brasil afora, às vezes alguém que já está enrolado com a justiça, alguém que às vezes um processo a mais, um processo a menos, tanto faz, esse dinheiro vira fruto de corrupção e aí, diferentemente da hipótese anterior, esse deputado não aparece em lugar nenhum e só colhe os frutos de uma corrupção conjunta com um prefeito já enrolado qualquer. A gente tem, na transparência, uma chave de prevenção contra a corrupção. Você acha que faz sentido a gente começar a fiscalizar todas essas emendas PIX do jeito que elas Cuba, só antes de você responder, deixa eu só contar uma historinha. É de uma cidade do Maranhão, eu não vou me lembrar o nome agora, é a respeito do orçamento secreto. Uma cidade com cerca de 40 mil habitantes declarou que fez mais de 540 mil extrações de dentes com o dinheiro do orçamento secreto, ou seja, deixou a cidade inteira banguela, bem exemplificando esse caso que você disse a respeito. E ninguém sabia quem era quem destinou, de onde veio o dinheiro, para qual finalidade foi. Cidade de Pedreiras, no Maranhão, me lembrou aqui nosso excelente Diego Castro. Cobo, eu acho que os nossos parlamentares não estão preocupados com o cenário otimista, porque se assim fosse, não haveria problema de dizer onde seriam destinados esses valores. Eu acho que a preocupação, e isso é para nós, porque é o dinheiro nosso. Então, eu acho que mandou bem o STF, certo? De poder dizer, olha, precisa me dizer de onde vai e de onde vem, para que não tenhamos esse cenário que é o prejudicial, que é o que se evita agora. O que a gente precisa entender? Quando dói no bolso, você falou, por que não foi antes? Eu digo, ainda bem que foi agora. Deveria ter sido feito antes? Deveria. Porque eles explicar o nosso dinheiro, eu acho que seria o mínimo. O Acassinho aqui disse, olha, o artigo 37 da Constituição fala da transparência. Qualquer coisa ligada à administração pública, a gente tem que ter não só a transparência, mas a publicidade. Então, eu não acho que está se pedindo... São normas, são preceitos principiológicos que regem a administração pública. Então, eles estão questionando uma coisa que já deveria, desde sempre, ser. Agora, por que desde sempre não foi, então não será? Esse é o questionamento, tem que ser. Então eu vou colocar uma pimenta aqui. Vou colocar uma pimenta para vocês responderem, meus analistas. A gente tem, nesse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal, por regra, que a decisão retroaja nos seus efeitos, né? A declaração de inconstitucionalidade, ela tem o efeito ex-tunc, que é aquele que retroage, ela volta no tempo. Então, teoricamente, se o Supremo declarar inconstitucional o sistema das emendas PIX, todas aquelas emendas PIX deixariam de existir no passado. Como é que a gente trataria essa questão, meus amigos? A gente vai voltar dinheiro das prefeituras para o governo federal? A gente vai passar a identificar como aconteceu todas essas emendas, dar publicidade com luz para o passado? Ou tem agora também uma questão de segurança jurídica do município que já conta com este... Eu acho que é aí que entra a cartada do Lira. E aí? O Lira pediu truco exatamente olhando para frente para a modulação dessa decisão. Porque, você bem disse, a rigor ela deveria retroagir, mas nós criaríamos um caos orçamentário no Brasil.
Então, eu acho que o Supremo vai modular os efeitos dessa decisão, vai falar, olha, é inconstitucional a partir do orçamento de 2025 e tudo que já está empenhado em 2024 será executado, mas para que isso aconteça, há necessidade de uma conversa entre os líderes do poder judiciário e os líderes do poder legislativo, para que eles cheguem a este consenso e principalmente para que esta disputinha entre eles deixe de acontecer, porque no final, quando a gente olha para o orçamento público, o destinatário é a população. Quem pagaria essa conta é a população. E só lembrando que para ter essa tal modulação dos efeitos, a gente precisa de maioria qualificada no Supremo Tribunal Federal. São 8 votos necessários para ter essa modulação, que é um número que o Supremo não tem respeitado muito ultimamente nas modulações, né? Tem esse detalhe aí. Fala aí, mas Jogo da Luz. Vale lembrar que se há ilegalidade, e eu acho que há o tempo inteiro, tem que haver a retroatividade. Foi uma coisa legal. E essa possibilidade de que os parlamentares estejam agindo corruptamente, eu não vou dizer, mas fora da legalidade, já está muito clara, porque a falta de transparência já é ilegalidade. E eu queria também mencionar uma coisa, eu não estou mais do lado de um poder ou de outro. Em se tratando dos 3 poderes da República, eu sou crítico sempre, mas sempre que eu sentir ilegalidade, falta de transparência e falta de atenção com a população. A gente tem que estar junto sempre da visão do eleitor, do cidadão, de cada um de nós, e não de um ou de outro poder. E vocês acham que essa reação do Congresso vai adiante? Limitação das decisões monocráticas, que agora vai andar diante da reação do Arthur Lira? O Congresso tem 2 PECs no colo, uma muito inconstitucional, que não tem o menor sentido, e uma muito razoável, que eu acho até bacana. O problema é que tanto o Lira como o Pacheco citaram aquela que não faz o menor sentido. Olhando para as 2 PECs, a que não faz o menor sentido. Explica aí, Acácio. O Congresso sustar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso não faz sentido porque seria a ingerência de um poder no outro sem provocação. As pessoas devem ter respondido, mas o Supremo entra na esfera do Congresso, entra porque alguém provoca. Agora... Geralmente um partido político. Normalmente um partido político. Agora, a outra PEC é a que limita decisões monocráticas e estabelece prazo para os processos serem julgados. Essa eu acho bastante saudável e essa eu acho bastante necessária, porque nós temos temas importantes que estão sujeitos a uma decisão monocrática de um único ministro há anos. Toda a população brasileira é afetada por causa da decisão de uma única pessoa. Isso não condiz com uma democracia. E aí? Mas o que eu vejo é que, no fundo, a gente discute muito as feridas e não discute nunca as infecções que causam as feridas. O Supremo julgou neste ano, no ano passado, 14 mil processos, enquanto a Corte Suprema americana julgou 100 processos. O que está errado aí? Antes de mais nada, a nossa Constituição é grande demais, é abrangente demais, fala de assuntos demais, e o Supremo é um órgão constitucional. A gente precisa começar a discutir essa infecção. Quantos artigos a gente não deveria tirar da Constituição e trazer para a lei comum? E quanto a essas decisões monocráticas, a gente também tem que lembrar que elas são minoria. Discutir isso é, de novo... Não, é maioria, Diogo. A maioria das decisões são monocráticas. A maioria das mais monocráticas do que as 14 mil decisões processuais? Muito mais decisões. Tem certeza disso? A gente tem muito mais decisões monocráticas. Se está enganada, fico surpreso. Não. Aí pode-se discutir, mas que a Constituição tem que ser enxugada rapidamente, a gente precisa. É que geralmente uma decisão monocrática, ela vai virar uma decisão colegiada, mas depois de muito tempo. São chamados agravos internos, né? O problema tem esse detalhe aí. Supremo, a gente tem uma corte constitucional e uma corte recursal. O grande volume desses 14 mil processos são recursos. E é o que ele falou, por vezes é uma decisão num agravo, uma decisão de uma liminar, que não afeta a população como um todo, mas afeta a tramitação de outros processos mais relevantes e dá um poder para o ministro que supostamente as outras cortes constitucionais não têm. E outra questão aí que eu quero a opinião de vocês, Diego e Priscila. O Diogo falou, a gente tem uma Constituição muito grande. Eu diria até, Diogo, que o problema não está no tamanho da Constituição, porque se fosse para o Supremo fazer só o que precisa fazer, a gente até teria muito menos processos sendo julgados no âmbito do STF.
Eu digo que boa parte é por conta do Supremo pegar coisas que não são do Supremo. Recentemente a gente viu uma grande discussão a respeito do STF estar revendo decisões da Corte Trabalhista, do TST, uma usurpação, até vínculo empregatício, o STF está discutindo de casos pontuais. Isso gerou uma manifestação não só da Associação dos Juízes do Trabalho, mas de diversas associações ligadas ao Justiça do Trabalho, como uma usurpação de função, e diria até mais, não é só culpa do Supremo julgar tantos processos, é culpa dos outros tribunais, os que estão abaixo. Estou falando dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça. Por quê? Porque há um desrespeito, Priscila, quero a sua opinião, um desrespeito gigantesco dos juízes de primeira e segunda instância com os precedentes, com aquelas teses que já se consolidaram no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, às vezes, para os advogados, eu tenho aqui meus colegas advogados, às vezes uma decisão de um tribunal, no âmbito do Estado de São Paulo ou de qualquer outro estado, está na cara que aquela decisão vai ser revista pelo STF ou pelo STJ. Aí os tribunais se tornam meros degraus de passagem para alcançar lá na frente uma decisão de um ministro que poderia estar se dedicando a uma questão mais importante, a uma questão constitucional. Né? Exato. E aí, Priscila? O problema é que a gente tem um STF que há indicação política. A gente tem essa miscelânea com a política, ele não se desvencilha, a gente não pode esquecer disso. Eu estou dizendo isso porque não estou falando que o STF julga politicamente, mas exercer a judicatura exige uma pessoa, ela tem posicionamento, ela tem a corte, aí se junta, isso influencia, infelizmente, nas nossas decisões. Eu vou pegar a sua fala aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por diversas vezes, foi chamado a atenção porque não observava súmulas, inclusive vinculantes da STF. Explica o que é a súmula vinculante. O que é uma súmula vinculante? É um entendimento já pacificado daquele tribunal. Por exemplo, a gente tem a súmula vinculante do STF que fala, olha, se não tiver... Eu estou dando um exemplo aqui para a nossa audiência entender. Claro. Se não tiver lugar para aquele preso ficar, eu não posso deixá-lo no regime fechado. Aí vem o Tribunal de Justiça de São Paulo e fala, não, mas eu quero deixar onde ele quiser. Então, isso eu estou falando de um pedacinho. Sim. Então, às vezes, a gente coloca muitas... Não estou dizendo que o STF está aborroado, não estou dizendo que ele não tem que julgar, ele tem que julgar, ele tem que fazer esse controle de legalidade, na verdade, o dever dele. Mas existem muitas situações que chegam até eles que nem precisariam estar lá. Então, eu acho que a gente tem esse inchaço na judicatura do nosso Supremo, onde ele é o guardião, veja só, ele é o guardião da Constituição. Sim. E aí, nesse ponto, eu discordo com o Diogo, porque eu não acho que a gente tem muitas cláusulas. A nossa Constituição é democrática, né? A gente vive num Estado democrático de direito e ali tem garantias que precisam ser, sim, preservadas. O problema é como elas são preservadas, que aí há essa discussão, mas eu acho que isso é muito mais. É uma briga de força, tá, Koba? É uma briga de força com os deputados, as emendas e o nosso STF brigando entre eles. E esse desrespeito aos precedentes, que é operado por muitos tribunais no país todo, acaba também gerando um destempero na aplicação da lei e da justiça, né, Diego? Porque a gente acaba tendo decisões diversas para casos semelhantes. Então, às vezes, em um estado, a régua é mais apertada, mais rígida, e o mesmo caso, se fosse julgado em outro tribunal, em outro estado, aí seria mais branda a aplicação. A gente tem essa questão também de segurança jurídica na aplicação das leis pelos tribunais, pelo judiciário. Exato, Koba, e não por outra razão. Sempre que nós vamos aqui pontuar os problemas do nosso país, a insegurança jurídica sempre aparece ali, pelo menos no top 3, né? Enfim, esse problema é um problema multifacetado, né? Não dá pra gente identificar uma razão só e olha, o STF tem esse problema de acúmulo de competências por conta disso. Eu acho que é um problema praticamente cultural da justiça brasileira. Os meus colegas aqui levantaram muitos pontos a respeito da universalidade dessa questão. Mas eu acho que isso traz à tona também outras discussões, não só a questão da limitação das decisões monocráticas, pauta com a qual, tal como a Cássio, eu concordo, mas também a questão dos mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você é a favor? Eu sou completamente a favor. Você também? Você também? Cargo vitalício é algo que está fora de moda em democracias. E você, Diogo? Quero saber, você é a favor de mandato para ministro do Supremo? Eu sou a favor de mandato, mas não